seguir no programa de hoje. Então hoje, Deus não pode te punir pelos mesmos pecados que ele puniu Jesus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, como seu substituto, Deus projetou tudo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Semana passada nós falamos sobre Zaqueu, você se lembra? E da cidade de Jericó, a cidade amaldiçoada. Quero continuar esse ensinamento e mostrar para vocês como é consecutivo. A razão pela qual devemos entender isso é porque queremos ver o Senhor Jesus e que o Espírito Santo abra a nossa visão para vermos Jesus em sua beleza e glória e excelência. Amém? Vê-lo é ser transformado. Amém? Vê-lo é receber vida. Quando o povo de Israel no deserto foi mordido por serpentes, Deus mandou Moisés levantar a serpente de bronze, uma figura de Jesus na cruz. Muitos anos depois, Jesus diria a Nicodemos em uma noite solitária. Ele disse para Nicodemos que, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem deve ser levantado na cruz. É assim que somos salvos. Todos aqueles que foram mordidos pelas cobras, quando olharam para a serpente de bronze, uma figura de Jesus, foram curados. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, um olhar para ele e você vive. Apenas um olhar para ele e você é curado. Um olhar para ele, olhar para o adorável, aquele em quem não há sombra de mudança. Quando olha para Jesus, você consegue ver como ele é lindo, como essa pessoa é maravilhosa. Quando ele é forte, ele não é impetuoso. Quando ele é fraco, ou quando ele parece, na verdade, quando ele é suave, ele não é fraco. Ele tem entusiasmo sem fanatismo. Amém? Ele tem convicções, mas não é fanático. Ele tem santidade, mas não farisaísmo. Não tem atitude de santarrão. Jesus é totalmente adorável. Olhar para ele é descansar. Olhar para os homens, até os melhores entre nós, é decepcionar um ao outro. Amém? Então, quando o autor de Hebreus escreveu sobre os heróis da fé em Hebreus 11, ele diz, olhando para Jesus. Em grego, a palavra olhando significa tirar os olhos dos outros e olhar para Jesus. Quando chegamos à casa de Deus, queremos ver Jesus. Amém? Um olhar para ele e sua depressão foge. Um olhar para ele e suas correntes se despedaçam. Ele é totalmente adorável. Não existe uma característica que prepondera sobre a outra, que é maior do que a outra. Tudo nele é perfeito. Alguns de nós somos conhecidos em ser exigentes, em sermos duros. Outra pessoa pode ser gentil ao ponto de ser fraca, mas Jesus é perfeito. Aço e veludo, o servo-rei. Amém. Aleluia. Então queremos ver Jesus e quando olharmos para ele, eu acredito que você vai receber seu milagre, vai receber sua cura, vai receber a superação. Amém? Eu não posso fazer acontecer, mas Jesus é a pessoa que faz isso. Amém? Nenhum de nós, por nós mesmos, pode fazer as coisas acontecerem. E para que o homem tivesse uma imagem clara disso, Deus deu a lei primeiro, antes de enviar o seu Filho. Por quê? Porque nós somos criaturas muito orgulhosas. Nos orgulhamos do que podemos fazer. Amém? Então Deus nos deu a lei e disse, faça o seu melhor. Faça o melhor. Faça o seu melhor para se salvar, para alcançar o meu padrão. Faça o melhor. E o homem tentou por 1500 anos debaixo da lei e fracassou. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz na plenitude dos tempos. 1500 anos depois da lei, Jesus veio. E Jesus era cheio de graça e verdade. Ele veio trazer a graça. Amém? A lei condena o melhor de nós. A graça salva o pior de nós. Sob a lei, Davi falhou miseravelmente, cometeu adultério e homicídio. Mas sob a graça, Deus salva o pior de nós. Por isso ele enviou o seu Filho na hora certa. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quando olhamos para Lucas, temos uma figura no capítulo 18 e 19. O Espírito Santo juntou esses dois eventos, mas não estão em ordem cronológica. Se você quer ter uma boa ideia dos eventos na Bíblia, no que se refere à ordem cronológica, olhe para o Evangelho de Marcos. Está em ordem cronológica. Mas em Lucas 18 temos o jovem rico. Mas
No final da história do jovem rico, temos um homem cego que não foi nomeado. Vamos olhar para sua história. Depois disso vem a história de Zaqueu. A história do homem cego aconteceu em Jericó. E depois disso, em Lucas 19, temos a história de Zaqueu, também em Jericó. Amém? Mas por que Deus colocou essas duas histórias lado a lado? É porque temos o jovem rico que se orgulhou dos seus próprios esforços. Ele disse, o que devo fazer? A ênfase era fazer. O que devo fazer para herdar a vida eterna? E porque ele se orgulhou dos seus feitos, Jesus deu os mandamentos de novo para ele. Ele disse, conhece os mandamentos? Honrarás o teu pai e tua mãe. Não furtarás, não matarás. Amém? E ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim, ainda te falta uma coisa. Lembre-se que toda vez que você se orgulha dos seus feitos, o Senhor diz, uma coisa te falta. A lei foi projetada para mostrar nossas imperfeições, nossos pecados. Ela não foi dada para nós cumprirmos. Ela é como um espelho, ela nos mostra as nossas falhas perfeitamente. A lei é implacável. O espelho você sabe que não perdoa. Amém? Especialmente aqueles que têm luz. Você liga e diz, eu prefiro aquele que não tem luz, que está escuro. Certo? O espelho é preciso. Amém? Ele é irreversível, inflexivelmente verdadeiro. Esse é o problema da lei. A lei é perfeita e a lei não se dobra. Se ela se dobrar, ela não é mais lei. Então, aqueles que acreditam na graça têm o maior respeito pela lei. Colocamos a lei no seu devido lugar. Posso ouvir um amém? Então o jovem rico disse, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Se ele perguntasse, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus diria, creia em mim. Amém? Mas ele queria fazer para herdar. Conquistar. E então, o Senhor deu para ele a lei, e ele falou que já tinha cumprido todas, e Jesus disse, uma coisa te falta. Vende tudo que tens e reparte com os pobres. Quero que saiba que ele foi o único que Jesus mandou vender tudo e dar aos pobres. Alguns têm a ideia de que Jesus falou isso para todos. Ele não falou isso para todos, ele falou para uma pessoa. O jovem rico. Vende tudo que tem e dê aos pobres. E depois me siga. E o que aconteceu? O jovem foi embora, triste. Virou suas costas para Jesus e foi andando triste. Não foi capaz de dar um shekel ou R$1. Toda vez que se orgulha da lei, uma coisa vai te faltar. A propósito, o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, nem dinheiro. Amém? Próximo capítulo, Lucas 19, temos aqui um outro homem rico e era coletor de impostos. Ele era olhado com desdém e desprezado pelo próprio povo, porque ele coletava imposto para os romanos. E também nós sabemos que ele enganava as pessoas, ele abusava da sua autoridade para conseguir mais dinheiro, e as pessoas não gostavam dele. Jesus passou por Jericó, e as pessoas tentaram empurrá-lo de lado. Ele era de baixa estatura, e eles não deixavam ele vir para frente. Ele era desprezado. E a Bíblia diz que ele subiu em uma árvore, e ele olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele, não deu nenhuma lei, nenhum mandamento. Olhou para ele e disse, Zacai! Seu nome em hebraico, Zacai, desce. E Zacai, em hebraico, quer dizer absolvido. Hoje, em um tribunal em Israel, quando alguém é absolvido, o juiz bate o martelo e diz, Zacai, quer dizer que foi absolvido. Jesus olhou para aquele homem. Ele nem tinha feito nada. Jesus olhou com apenas um olhar, de graça. Porque buscou em Jesus salvação. Deveria estar se autocondenando, deveria estar tendo conflitos internos, talvez antes desse evento. Jesus olhou e falou, Zacai, ou seja, absolvido. E aí acontece o escândalo da graça. Você conhece o escândalo da graça? E Jesus disse para ele, desce, eu vou comer em sua casa. Me convém pousar em tua casa, porque você olhou para mim. Porque você olhou para mim, eu devo pousar em tua casa. Amém? E o povo começou a murmurar, ele foi comer com pecador. E começou o escândalo da graça. E eles sussurravam entre eles. Às vezes esquecemos que os pecados de alguns são mais evidentes
olhamos para alguém com um certo estilo de vida e dizemos, olha para aquela pessoa, o estilo de vida dela é estranho, ela começa a trabalhar muito tarde da noite. Nós olhamos para as pessoas e as julgamos. Nós medimos os pecados comparando a nós. Deus não faz isso. Estamos todos mortos espiritualmente. Jesus não veio tornar pessoas mais boas. Jesus veio fazer os mortos viverem. Todos nós precisamos nascer de novo. Há muitos milagres que Jesus fez. A Bíblia nos diz no Evangelho de João que se cada uma delas fosse escrita, nem mesmo o mundo inteiro poderia conter os livros. Mas a Bíblia registra 3 ressurreições, em diferentes estágios. Uma foi uma menina que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo, e Jesus a ressuscitou dos mortos. O segundo foi o filho da viúva de Naim, que tinha morrido fazia algumas horas e Jesus o ressuscitou. E a última história foi a de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E Jesus disse, remova a pedra. E a irmã dele ficou preocupada e disse para Jesus, ele já deve estar fedendo. Já está morto há 4 dias. Às vezes, julgamos as pessoas baseado no mau cheiro. Julgamos com base na manifestação, com aquilo que sentimos. Nós vemos que os seus pecados são mais evidentes, mas sabe de algo? A filha de Jairo tinha morrido há algumas horas e estava realmente morta. Amém? Estamos todos mortos. Alguns de nós estamos mortos da maneira certa. Alguns de nós somos mortos ricos. Mas quando Jesus entra em cena, deixe-me dizer, lembre-se de que entramos nesse mundo nus e vamos deixar esse mundo nus. Pode se preparar? Ah, Pastor Prince, eu tenho todos esses bens, eu estou financeiramente bem. Mas sabia que você pode ser um homem pobre com muito dinheiro? Riqueza não é medida por isso. É medida por você tem o Senhor Jesus na sua vida. Você nasceu de novo, ressuscitou dos mortos. Você pode ir ao necrotério e ter um homem ali sem camisa. Ele morreu sem camisa no meio da rua. Um homem sem teto. Um outro homem está vestido com terno de milhares de reais. Mas ambos estão mortos. Amém? Jesus veio para que tenhamos vida. E vida abundante. Posso ouvir um amém? Então, olhe Lucas 18 e 19. Jesus deu a lei ao jovem rico que se orgulhava dos seus feitos, e ele não deu 1 centavo. Jesus deu graça a Zaqueu, não deu nenhuma lei. No final do jantar, Zaqueu se levantou e disse, metade dos meus bens darei aos pobres, e se defraudei alguém, o restituo quadriplicado. E Jesus disse, hoje veio a salvação a essa casa. Amém? Mais uma vez, o que faz um homem ser mesquinho e outro homem ser generoso? A lei restringe, a graça abre o seu coração, abre a sua casa, te torna generoso. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Essa é uma lição que devemos aprender, mas existe outra história que quase não é contada, que é a história do homem cego. Ela está lado a lado com a história de Zaqueu. Está em Lucas 18, diz assim, imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Mas hoje eu quero falar sobre o homem cego em Jericó. Eu estou indo ao contrário. Semana passada falamos sobre Zaqueu, agora sobre o homem cego. Não vou ler de Lucas, vou usar a narrativa de Marcos. A narrativa dele. Porque Marcos menciona o seu nome. Mas não é o seu nome, nós vamos ver daqui a pouco. A propósito, olha para mim. Existem 4 evangelhos. Amém? Assim como a história de Winston Churchill, pode haver um livro sobre a sua história como estadista. Amém? Churchill como o homem sábio, um livro cheio de suas frases. Churchill, um homem de família. Livros diferentes, com diferentes aspectos de um homem. Então temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos eles se referem a Jesus com as suas glórias diferentes. Mostram Jesus em seus diferentes papéis divinos. Em Mateus ele é retratado como rei de Israel. Amém? E o livro foi escrito principalmente para os judeus. Então, enquanto as palavras de Jesus nos outros livros descrevem o reino de Deus, em Mateus é o reino dos céus, porque o povo judeu não usa o nome de Deus livremente. Amém?
Então ele fala reino dos céus. Isso é exclusivo do Evangelho de Mateus. Ele é retratado como rei. E a genealogia de Jesus está lá? Sim. O primeiro capítulo diz: e Adão gerou a Abel e assim por diante até Jesus Cristo. Então temos o Evangelho de Marcos. Marcos mostra Jesus como o servo divino. Amém? O servo divino. E foi escrito por um dos discípulos do Senhor Jesus, é claro, Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos era conhecido como um homem que falhou no livro de Atos. Ele foi com Paulo na sua viagem missionária e no meio da viagem desistiu. Teve saudade de casa e voltou. E deixou o apóstolo Paulo sozinho, sem nenhuma ajuda. Na próxima vez, Paulo disse: eu não vou mais com ele, mas depois mudou de ideia e o levou. Mas foi esse homem que falhou miseravelmente que Deus deu a responsabilidade de escrever o Evangelho. Então, o Evangelho de Marcos é um servo que falhou terrivelmente, escrevendo sobre o servo divino que nunca falhou. No Evangelho de Marcos não tem genealogia, porque você não pergunta a um servo sobre os seus antepassados. E então chegamos ao Evangelho de Lucas, que foi escrito para todos os homens. Lá você encontra a expressão filho do homem, mostrando a sua humanidade mais do que nos outros evangelhos. Cada evangelho mostra a sua realeza, mas o de Lucas mostra mais a sua humanidade. É por isso que a maioria das histórias do Natal vem dos evangelhos de Mateus ou Lucas, onde temos a genealogia. Amém? Lucas era um médico, então ali existem alguns detalhes. Lucas notou que o homem com a mão mirrada era sua mão direita, e a mão direita geralmente é usada para o trabalho. Então um médico conseguiria notar coisas assim? Todas as palavras dos evangelhos são inspiradas pelo Espírito, inspiradas por Deus. Então temos o Evangelho de João. Esse evangelho é onde temos a maior exaltação de Jesus. Tipifica Jesus como Deus vindo em forma humana. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Note que ele não falou dos descendentes, não tem genealogia. Começa com: ele era Deus e ele é Deus. Amém? Então, olhamos o Evangelho de Marcos para vermos o relato de um certo homem cego. Para vermos Jesus, e vendo Jesus nessa história, você pode receber a sua bênção do Senhor, enquanto transmito essa palavra. Então, vejamos Marcos 10. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Temos o seu nome aqui, mas não é o seu nome. Vou te dizer por quê. Vejamos o verso 45. Não existe coincidências na Bíblia. Começa no verso 45. Jesus se chama de Filho do Homem. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quantos creem que o Senhor está sempre pronto todos os dias, amém, para te servir? Temos uma impressão religiosa que nós devemos servir ao Senhor, que devemos clamar por Ele, que devemos oferecer a Ele. Dessa forma, nós agimos como se estivéssemos cheios, como se fôssemos ricos, como se tivéssemos tudo. Não, amigo, Ele tem tudo. Ele é rico, Ele está cheio, Ele é completo. Amém? Nós chegamos vazios e recebemos dele. Não podemos dar se primeiro não recebermos. Quando Ele vem a nós, Ele quer que tenhamos uma atitude humilde. Temos que aprender a ser crianças para receber. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer permitir que Ele te sirva? Então é assim que a história se abre. Depois diz que Jesus e a multidão, tinha uma grande multidão que o seguia, porque eles estavam a caminho de Jerusalém para a celebração da Páscoa. Essa foi a última semana de Jesus. A semana seguinte, ele estava a caminho da cruz. Na semana seguinte estaria na cruz. Imagine que ele passou pela cidade da maldição, a cidade de Jericó, e antes disso ele disse:
Eu não vim para ser servido, mas para servir. Pense nisso. Se ele quisesse ser servido, ele tem milhares de anjos. Comparado conosco, anjos não ficam cansados. As suas vozes não ficam roucas. Eles não falam aleluia. Podem falar aleluia para sempre. Amém? São maiores do que o Homem-Aranha, do que o Homem de Ferro, do que qualquer outro homem que a Marvel pode criar. Sabe, eles não se cansam. Se Jesus quisesse ser servido, ele tem milhões de anjos para servi-lo. Mas Deus fez o homem por último. Ele fez tudo nessa terra e fez o homem por último. Porque Deus fez o homem para receber tudo que ele fez e criou nessa terra, para que o homem se tornasse o beneficiário. E tudo que Deus quer do homem é que ele seja grato e que ele o adore e o louve. Amém? Mas o problema é o seguinte: nós às vezes nos colocamos no lugar de Deus e julgamos a Deus. Nos vemos como críticos da Bíblia. Não, a Bíblia nos julga. Não podemos julgar a Bíblia. Não somos juízes de Deus. Deus nos julga. Mas esse Deus maravilhoso, que ao mesmo tempo é um juiz. Se Deus não fosse juiz, se a sua palavra não fosse final, se não fosse justo, não fosse santo, o universo ia se desfazer. Se o homem pecasse e Deus falasse, não tem problema, eu vou varrer para debaixo do tapete, então ele não seria Deus. Como Deus poderia perdoar sem um fundamento adequado de justiça? Amém? Deus não pode simplesmente ignorar as leis e simplesmente te perdoar. Tem que ter um fundamento justo. Deus não poderia mostrar amor. Ele é amor. A Bíblia diz que ele é amor. Mas Deus não pode demonstrar amor às custas da sua justiça e santidade. Amém? O erro deve ser corrigido. O pecado deve ser punido. Mas Deus não quis que você fosse punido, então enviou seu filho. E ele se tornou um homem para ter um corpo para morrer. Ele nasceu para morrer, foi o único bebê que nasceu para morrer. Então naquela cruz ele não foi assassinado. Jesus disse, ninguém atira de mim, mas eu a dou. Quando vieram prendê-lo no jardim do Getsêmani, ele falou só uma coisa, o nome de Deus. Quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o que sou. Então, quando vieram prender Jesus, perguntaram onde está Jesus de Nazaré e ele disse, eu sou. E os soldados, levando varas e espadas, todos caíram para trás. E ele esperou que eles se levantassem para ele ser preso. Poderia ter corrido, poderia tê-los deixado caídos ali por muito tempo. Não, amigo, ninguém pode tirar sua vida. Ele entregou sua vida porque ele nos ama. A penalidade deveria ser paga, por isso deveria ter um substituto. Ele veio para ser nosso substituto. Ele permitiu ser amarrado. Nenhum centurião tinha visto um homem deitar para ser crucificado. Como viram esse homem? Amém? Quando foi pendurado na cruz, Deus pegou os nossos pecados e os colocou sobre Jesus. Ele não conheceu, não cometeu e não havia nele pecado. Mas ele tomou nossos pecados e Deus liberou toda a força da sua retribuição divina e punição e julgamento contra todos os pecados no corpo de Jesus Cristo. E Jesus absorveu toda a ira de Deus e julgamento pelo pecado que ele carregava no nosso lugar, até que não havia mais nada e Jesus gritou, consumado! Então hoje, Deus não pode te punir pelos mesmos pecados que ele puniu Jesus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, como seu substituto, Deus projetou tudo assim, para que hoje ele tenha um fundamento justo para te perdoar. Deus não é misericordioso em perdoá-lo. Ele é misericordioso por ter enviado seu filho. Pensou na nossa situação e enviou seu filho. Mas Deus é justo em te tornar justo hoje. No próximo programa... Tudo que coloca nas mãos de Jesus, ele multiplica. Coloque sua vida, sua família, seus filhos em suas mãos. E ele vai multiplicar. Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça de Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por esse ministério, queremos ouvir de você e nos alegrar com isso. Por favor, compartilhe seu testemunho conosco. Quero te encorajar a continuar assistindo à pregação do Evangelho. E oro para que continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo que ele fez por você. Deus te abençoe.
Obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince. Para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos, visite nosso site em newcreationtv.org. Seja encorajado e renovado diariamente ao aprender o quanto Deus te ama. Acreditamos que suas ofertas pertencem à sua igreja local. Oramos para você